Então, olá pessoal, boa tarde. A gente vai continuar aqui os estudos, né? Então, a gente vai entrar agora em alguns modelos de regressão, tá? E aí a gente vai fazer aquela escadinha, né? Começar pelos modelos mais simples, mas que são fundamentais para a gente entender o que vem lá na frente, que são as redes neurais, tá? Então, se a gente aprende esses conceitos agora e se acostuma com eles, né? Se habitua a eles, a gente consegue enxergar melhor e interpretar melhor, tá? Então vamos lá. Então, o que a gente viu até agora eram modelos de classificação. Lembrando que, por exemplo, um, um modelinho de floresta, por exemplo, né, ele pode também ser usado para regressão. Tá? E tem modelo que também de regressão que pode ser usado para classificação. Tá? Então, lá os modelos eles têm essa capacidade de trabalhar com os dois tipos de problemas que a gente está estudando aqui, que é classificar e a parte de regressão, né, de tentar predizer as coisas, tá? Então aqui eu vou voltar àquela tabelinha lá. A gente começou falando de galinha, frango, ovo, né? Então a gente só para mostrar um exemplo simplesinho, tá? Então aqui eu tenho uma tabelinha, né? Peguei desse trabalho aqui do Figueiredo. Então é uma tabela simples, né? Uns dados, poucos dados, mas é só para que vocês possam visualizar o que a gente pretende. Tá? Então aqui eu tenho uma tabela onde eu tenho a idade do frango, tá? Então aqui eu tenho os dias de vida do frango. E aí, à medida que ele vai, obviamente, ficando mais velho, você vai aumentando o peso. Né? Essa é a ideia, né? Quando você está criando o frango para abate, tá? E aí, se vocês observarem, existem registros, por exemplo, para ele nasceu, ele já nasce com uns 40 gramas, aí depois de 7 dias já tem 120 gramas, e aí tem algumas informações aqui, ó, que elas vão sendo dadas, né? Só que se você olhar aqui, por exemplo, entre 28 e 35 dias, né? Se eu quiser saber, por exemplo, com 30 dias, qual seria o peso, né, desse frango, né? Então, essa informação ela não está aqui, né? Ela não está aqui. Então eu precisaria fazer algum tipo, né, de equação com esses dados. E isso a gente já faz muito na engenharia, né? Então a gente começa a usar a regressão já na disciplina de termodinâmica, por exemplo. As tabelas termodinâmicas, a gente ia lá atrás da entalpia, né, da entropia e não achava. E aí tinha que fazer uma interpolaçãozinha, tá? Isso a gente já conhece desde a graduação. E aí aqui tem uma pergunta, né, que esses modelos de regressão eles se prestam para tentar predizer comportamentos, né? Então, qual seria o peso, né, desse frango com 68 dias? Né? Aqui a gente não tem também essa informação, né? Então, se eu quisesse saber, né, essa informação aqui de qual o peso do frango, né? Então, isso são perguntas que na área Tchau, bom final de semana. Tá. A questão aqui, né? Os modelos, a gente está criando modelo para tentar predizer, né? Da mesma forma que Sérgio, no início da aula, né? Ele está querendo um modelo que vá predizer o comportamento para que ele possa atuar, né? E no sistema de controle, tá? Então a gente também vai fazer, o pessoal também usa isso no mercado financeiro, né? O cara quer ver como é que vai ser as ações, né? Para tentar investir antes de começar a realmente ficar caro a ação. Então é a função de predizer. Aqui é um outro gráfico, né, que mostra aqui uma outra tabela de crescimento, né, em função dos dias, tá? Que são dados diferentes, né? Para ver esse frango aqui, ele chega a 4,5 kg, né? E essa tabela é de 2005, né? O frango com 91 dias, né? Nessa dieta aqui que ele estava fazendo, né? Isso aí, o pessoal fica estudando isso, né, na área. Ele ainda não tinha chegado em 3 quilos, né? Então, mas é só para exemplificar aqui para vocês o que a gente quer, tá? Então eu quero um modelo que eu chegue no galpão, pergunte lá
tratador lá e diga, o frango tá com quantos dias? Aí vai dizer, tá com 15 dias. E aí eu consigo colocar aqui na minha aplicação e ele diz para mim uma predição, né, de quanto é que tá o peso daquele frango, tá? Então, o que é que a gente faz, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente fazia isso, né? A gente simplesmente ia lá e abria o bom Excel, né? Eu fiz isso, joguei aqui as informações, né? De uma forma, a gente nem faz aqui brincando, né? Aí faz um ajuste de curva, né? O próprio Excel ele já sugere, ele já identifica aqui pelos dados, já identifica e já coloca um ajuste de curva, né? Uma regressão linear, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é só mostrar a vocês as nomenclaturas, né? Os significados, porque aqui eu vou estar com poucos dados, né? Em uma regressão linear com apenas dois parâmetros, né? É muito simples e fácil de compreender, tá? Então eu fui lá, fiz um gráfico, né, que a gente já está acostumado a fazer isso, e fiz um ajuste de curva. E aí agora eu tenho, né, o meu modelinho, tá? E isso a gente já faz há muito tempo, né? Então às vezes a gente tem dados de máquina, eu tenho o comportamento de um compressor, de uma turbina, né? Então ele tem um gráfico lá em função da vazão, né? Então a gente também fazia os ajustes para criar uma equação e isso a gente colocava no computador e fazia simulações, né? Então a gente fazia muito isso. Então isso é uma coisa que para a gente já é natural, né? A gente já trabalha isso há um bom tempo, né? E aí, claro, né, com esse modelinho aqui eu consigo, né, fazer uma predição de quantas gramas vai ter esse frango aí com 68 dias, tá? Obviamente essa informação ela vai estar sempre baseada nos dados, né? Então se eu chegar com uma informação diferente, que é no caso aqui, né? Aqui ele está dizendo que com 56 dias hoje um frango já fica com 4,5 kg. Então se eu mandar uma informação dessa, o meu modelo ele não vai conseguir acertar, né? Porque ele foi treinado para esses dados aqui, né? É uma coisa que a gente também tem que ter cuidado. E aí, por isso que a gente na engenharia foca muito em resolver equações diferenciais, porque a gente consegue representar vários modelos físicos, né, com uma acurácia muito boa, né, e não depende de dados, né. Então eu posso, com um modelo virtual em FEA ou CFD, eu posso praticamente, dependendo do problema, obviamente, eu posso praticamente em qualquer cenário ver e predizer como é que vai ser o funcionamento das coisas, tá? A grande questão aqui, para a gente aqui nessa disciplina, é porque tem coisas que a gente não tem modelado, ou tem modelado não está implementado, ou não existe modelo matemático realmente que represente bem aquele sistema, né? E aí, se ele já está funcionando e eu consigo os dados, né, eu consigo fazer essa representação, tá? Um exemplo simples de como a gente resolve o problema, a gente tinha uma indústria de sabão em pó, né? Ela tem uma torre, essa torre ela vem aqui com a tubulação, injeta, né? Ela pulveriza o sabão em pó. O sabão em pó, antes de ser pó, ele é líquido, né? e, e eles pulverizam aqui. Então fica um monte de gotículas aqui no leito, né? É um prédio assim gigante, tem uns 4 a 5 andares de altura, né? esse equipamento. E aqui eu venho com uma corrente de ar quente e injeto por baixo. Tem vários modelos, né? Tipo leite em pó, café solúvel, ovo, tudo isso aí é secagem, né? Você faz essa secagem. Aí você injeta aqui na base da torre e aí fica em contrafluxo o ar quente encontrando com as partículas, né? Então é um exemplo de um modelo complicado, né? Porque ali eu tenho as partículas descendo, eu tenho a transferência de calor, transferência de massa, né? Então, assim, você modela isso, né? É complicado. E aí eu lembro que a gente precisava dar uma resposta rápida, né? E a resposta era muito simples, né? Aqui eu tenho uma caixa, basicamente é uma caixa de uma forma bem simples, é como se fosse um forno que você liga, joga um ventilador e aqui eu saio com ar quente, tá? E aí, como eles colocaram um inversor de frequência no motor,
e antes ele controlava via um dumper, né, a entrada. Aí o que acontece? O cara fez uma pergunta muito simples, né? Qual é a velocidade agora que eu vou colocar no motor para ele continuar saindo aqui no final do processo o sabão com a qualidade que eu já estou acostumado? Porque agora eu vou tirar esse damper, porque para controle da vazão do ar de combustão, ele controlava via restrição, né? E agora não, agora com o inversor de frequência eu posso tirar esse sistema de controle, né, de damper e vou colocar um motor, né, acoplado a um inversor. E a pergunta era essa: qual é a rotação que eu coloco de acordo com a temperatura aqui, né, dos gases quentes? Porque se eu aumentar muito a temperatura aqui, o meu sabão ele caía queimado, né, como ele chama lá, né? E se a temperatura for baixa para a carga de sabão que eu estou tentando secar, ele vai sair muito úmido. Então eu também não posso vender isso, né? Então eu tinha que ter um controle para dizer, informar aqui para o motor, para o inversor de frequência, dizer assim, ó, coloca aí 1000 RPMs para poder atender isso aí. E aí, claro, né, você precisa entender o processo, né? Porque aqui a pergunta é simples, né? Mas o processo ele é muito complexo, né? Então, e aí uma solução depois de entender o processo foi exatamente fazer o que a gente na época, né, isso foi faz tempo já, faz uns 12 anos atrás, é fazer identificação de sistema. Então eu fui lá, sentei com o operador e pedi para mudar alguns parâmetros aqui do processo, isso de uma forma bem cuidadosa, né, porque é um processo que está ali rodando e está funcionando, e tentar capturar informações dessas variações e criar um modelinho que pudesse, de acordo com a temperatura, ele fizesse mudar a rotação, né? E aí a gente só conseguiu resolver esse problema dessa forma, né? Porque começou, vamos modelar com equação diferencial, vamos fazer uma simulação do CFD. Mas não era isso que o cara queria. Ele queria saber qual é a rotação que ele vai colocar no inversor de frequência para o motor deixar o processo dele redondinho, né? Então aqui é um exemplo de um sistema complexo que se resolve com identificação de sistema. E hoje a gente usa muitas dessas técnicas, né? E eu lembro que na época eu resolvi com um ajuste de curva. Eu criei porque eu sabia que para implementar isso lá no inversor ia ser chato, né? E aí como o inversor ele trabalha com uma tabelinha lá dentro, eu posso fazer uma tabelinha de parâmetros para ele, de acordo com a temperatura, ele vai lá e coloca a rotação. Então a gente fez um ajuste de curva e foi a boa e velha regressão linear, né? Na época a gente usou isso, tá? Então foi o que resolveu, mais simples do que a gente estava tentando atacar o problema, né? Então isso a gente já é acostumado, né, com esse tipo de equação. Então a gente chama a equação da reta, né? Então né, a gente é acostumado a trabalhar com esse formato aqui, né? Aqui a gente sabe que o A é o coeficiente angular, né? O B aqui já o pessoal chama de bias, né? Tá? Ou intercepto, né? E aí a gente agora vai mudar um pouco só essa notação para quando a gente for ler no livro de Machine Learning da área, vocês lembrarem que é a boa e velha regressão. Só que agora, aqui eu só tenho dois parâmetros, né? Eu só tenho A e B. Quando a gente está trabalhando com uma massa de dados, aí vou dar o exemplo lá da turbina, né? Que tem 300, 400 parâmetros sendo medidos, né? Monitorados pelo, pelo sistema SCADA. Então aqui você vai ter o quê? Você vai ter um somatório aqui de termos, né? Gigante aqui, né? Então vou ter o A1, A2, A3, A4, A5, A6 e até A400, né? Então eu tenho muitos parâmetros e aí o problema começa a ficar grande, né? Então essa é a grande diferença de hoje, né? E isso vai aumentando, claro, né, o custo computacional, tá? Então aqui o ajuste, né, que o Excel me entregou foi esse aqui, né? Então o valor do coeficiente angular
33,95, o coeficiente linear ou o bias, tá? Aí tem que cuidar com essa palavrinha bias, né? Tá até aqui, porque para você não confundir com o viés, né? Que é outra coisa, né? Pra você não confundir aí, porque bias é viés também, né? Aí você pode ficar confuso se estiver lendo alguma coisa em inglês. Então, vamos lá. O professor, licença, mas ele sempre utiliza essa palavra bias para designar o coeficiente linear, é? Também, você pode chamar ele de intercepto no scikit-learn, quando a gente for ver agora, para mostrar para vocês, ele chama de intercepto, tá? Mas na literatura o pessoal fala também em bias, né? E aí tem que ter cuidado, porque quando você está lendo sobre viés e variância, aí porque ele... realmente eu já traduzi várias vezes como viés. Não, e não tá Caramba, errado o beleza. viés, né? Só que esse viés não é viés. O pessoal também traduz para português esse bias como viés mesmo, e é viés. Só que não é aquele viés estatístico, entendeu? Que a gente tá acostumado. Aí tem esse cuidado aí. E, inclusive, na área de instrumentação, né? Sempre tem essa nomenclatura do bias também, para você ajustar, né? Os controladores PID, ele tem também uma parte lá de bias, né? Então, para não ficar confuso na cabeça da gente, tá? Para não confundir Beleza. esse viés chamado, que é bias, né? Não confundir com o viés estatístico, né? Isso é uma coisa que o pessoal sempre comenta na literatura para não ficar confundido. Então, o que é que eu tenho agora? Eu tenho uma caixinha, tá? Eu tenho uma informação que entra e eu vou ter aqui uma resposta, né? Porque eu quero, baseado na idade do frango, tá? Eu quero saber qual é o peso dele, certo? E aí, claro, aqui eu tenho a função f de x, né, que vai me dar isso aí. Então, aqui agora, a partir de agora, a gente vai usar essa notação que se usa nos livros, né, da área de machine learning, se vocês forem ler em algum canto, para não ficar confuso. Então, eu tenho aqui a função f de x, tá, com esse chapéuzinho aqui, para indicar que é o preditor, tá certo? Aqui eu esqueci de colocar o chapéuzinho aqui. E aí eu tenho o coeficiente linear, o θ0 e coeficiente angular. Veja que aqui eu tenho um ajuste de curva, né, com 2 parâmetros só, tá certo? E aí o que acontece? À medida que eu vou acrescentando, né, mais parâmetros, então eu vou ter aqui uma série, né, uma ponderação, um somatório ponderado. Tá? E aí o objetivo da gente é encontrar esses pesos aqui, esses tetas, certo? Então, quando a gente fica estudando isso, machine learning, redes neurais, e o cara tá atualizando os pesos, né? E aí, aí você tem que lembrar disso, né? Porque o objetivo da gente é encontrar isso aqui. E é isso que o modelo vai tentar buscar e te entregar. E esses parâmetros eles vão representar a realidade, eles vão tentar acertar, seja a classificação, seja a regressão, né, a predição que você está querendo. Tá? Então é só para a gente ficar. Então, por exemplo, se isso aqui fosse. Se eu pegasse os parâmetros da turbina e quisesse fazer um modelo com todos os parâmetros, né, que a gente pegou lá da turbina, então eu teria 400 bichinhos desse aqui, nesse somatório. Tá? Então eu vou aumentando. Claro que isso aqui é tratado de forma matricial. Né? Computacionalmente eu vou jogar isso numa matriz gigante, né? no vetor, na verdade, um vetor peso que a gente chama. Então esse vetor peso ele vai ser atualizado. Então você vai atualizando até chegar no valor que ele consiga ter uma taxa de acerto grande, né? Nas predições ou nas classificações. Tá? Então isso é só para a gente chavear um pouco do que a gente está acostumado na engenharia para essa parte aí de machine learning. Então, entra 68 dias, entra uma informação e ele vai me jogar aqui a minha predição aí do peso do frango. Tá? Então é basicamente isso. Então eu tenho um modelinho, né? E aí a gente chama esses modelos de caixa preta porque à medida que você não consegue explicar
Aqui a gente explica de forma tranquila, né, um modelo linear desse. Mas à medida que as redes neurais forem chegando, vai ficando cada vez mais complicado de você explicar, não de entender, mas de explicar o que é que ela fez, sabe? Então, isso é uma coisa que, por isso que a gente chama de modelo caixa preta. Quando a gente vai modelando da física, a partir da teoria física do modelo que você quer, né? Segunda lei de Newton, seja lá qual modelo, Navier-Stokes, né? Aí você sabe que aquilo ali representa uma física. Aqui não, aqui são dados e eu estou fazendo os meus ajustes, tá? E aí tem algumas coisinhas que eu coloquei aqui para depois vocês darem uma olhada, né, nesses conceitos aqui, que também, às vezes, para quem está começando, não, principalmente aqui, o overfit e o underfit, né, para você conseguir identificar, tá? Então, basicamente, o que a gente vai encontrar lá no scikit-learn vai ser, ele vai jogar para você o intercept e o slope, que é o coeficiente angular, tá? E aqui eu vou ter um resíduo que vai, obviamente, como é um método iterativo, né, então ele vai me diminuindo à medida que eu vou aumentando as iterações, tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês aqui esses conceitos, né? Então, quando a gente trabalha, né, eu peguei aqui essa mesma função e, por exemplo, zerei aqui o meu coeficiente linear, né? E aí o que acontece? Eu tenho, né, a função fica só com o coeficiente angular e aí eu tenho essa variação. Então, eu tenho aqui os dados em azul, a tabelinha com os dados em azul, e aqui eu tenho um modelo, o meu preditor aqui, tentando, né, se ajustar. E aí um conceito importante é, que a gente já sabe disso, porque a gente usa, né, os mínimos quadrados para fazer o ajuste da curva. A gente sabe que a ideia é tentar cada vez mais aproximar, né, esses pontinhos laranja dos pontinhos azuis. Observe que o modelinho que eu fiz aqui, ele consegue predizer muito bem até o terceiro ponto. Depois eu começo a ter um distanciamento, né? Eu começo a ter um distanciamento aqui de informação. Então, quanto maior essa distância, maior é o meu erro, né? Eu estou dizendo, né? Aqui, enquanto eu tenho lá os 91 dias, né? Era para ele estar próximo de 3 quilos. O modelo está predizendo aqui que está abaixo de 1.500, né? Então, 1,4 kg. Então, esse modelo ele não está predizendo corretamente. Se também eu simplesmente, né, zerar o coeficiente angular, né, e colocar aqui o bias, né, o coeficiente linear, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma reta dessa forma. E aí eu vou ter um outro conceito também, que é essa distância. Observe que as distâncias aqui nessa primeira figura, né, do modelo A, uma forma de quantificar o erro seria o quê? A diferença entre do que eu tenho, né, dos dados reais com o que eu predisse, né? Então eu posso colocar aqui, né, pontinho azul, né, pontinho azul menos o laranja, né? Eu posso fazer isso. Isso aí vai quantificar o erro, né? Então aqui eu consigo dizer que os primeiros pontos o erro é praticamente zero e aqui eu vou aumentando a distância, né? Então o meu erro ele poderia ser calculado dessa forma. Só que acontece o seguinte, né? Imagina que agora eu tenho esse modelo B e aí eu tenho também aquela mesma coisa, né? A partir de um certo ponto aqui, sei lá, 40, 50 dias, o meu modelo começa a se distanciar, né? Ele começa a, na verdade, dizer a mesma informação, ou seja, para todos os dias o frango já nasceu com 1,5 kg e ele vai morrer com 1,5 kg, né? Então é basicamente isso que o modelo está dizendo, né? Só quando você só tem um bias. E aí eu mostrei esse gráfico aqui só para mostrar o seguinte, né? Eu tenho essa diferença e eu posso calcular com essa fórmula aqui, né? Porque eu estou dizendo que é a diferença entre o azul e o laranja. Só que agora, né, abaixo de 50 dias, a curva se inverte, né? Então, se eu for usar essa mesma equação aqui para essa parte dos dados, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar com um erro negativo. E aí, como eu estou fazendo, né, obviamente, um somatório, né, de todas essas distâncias, então eu vou ter valores positivos e valores negativos. O que é que vai acontecer quando eu fizer um somatório? Aí eu vou ter a informação errada de que o erro zerou, né? Ou seja, aqui eu consigo calcular um erro, né? Porque eu vou somar todas essas distâncias aqui, né? Isso aqui vai ser um somatório.
e eu vou dizer que vai ter um erro lá, X, né, um valor lá de distância, né, da predição com os dados reais. Só que aqui o que acontece? Eu vou ter uma parte positiva e outra negativa. Então, quando eu fizer a soma, eu vou ter a falsa interpretação de que o modelo B é melhor do que o modelo A, porque a minha métrica de avaliar o modelo está equivocada, né? Porque o dado, você não vai ter só essa situação de ter a parte positiva, ele pode ser negativo. E aí, na matemática, a gente resolve isso de que forma, né? Elevando essa criatura ao quadrado. Porque aí, se esse erro der negativo, eu elevando ao quadrado, ele fica positivo. E esse aqui gera positivo. Na hora que eu somar, todos os erros vão ser somados, né? Igualmente, né? Não vão se cancelar. Né? Então, isso é uma forma que a gente faz, né, de levar ao quadrado. Tá? Isso é essa conversinha mole aqui, é para chegar nas métricas, né, que é aquilo que a gente está preocupado, né, saber se o modelo é bom ou não. Tá? Obviamente, eu vou usar também a média, né? Eu vou pegar a quantidade de pontos aqui e dividir, né? Dividir pela média aqui, dividir pelo número de pontos, né, que eu tive aqui dos meus dados. Tá? E isso aí vai gerar, né, o erro quadrático. Tá? Então, daí que surge essa história do erro quadrático, o erro quadrático médio, né, que é uma métrica que a gente utiliza muito. Né, utiliza assim, né, é uma das que a gente utiliza para comparar modelos. Né? E aí eu consigo comparar de forma justa os dois modelos e identificar. Aqui é fácil identificar que os dois modelos são péssimos, né? Mas que esse B aqui é pior ainda, né? Porque de qualquer forma eu ainda tenho uma taxa de crescimento aqui, né? Eu vou crescendo a massa do peso do frango, né? Aqui não, aqui a gente nitidamente vê que é muito ruim esse ajuste. E se eu criasse um outro modelo onde ele passasse dessa forma, também eu teria um ajuste muito ruim, eu teria um erro muito grande, essa distância aqui ia ser muito grande. Então, qual é o problema, né? Outra coisa também é quando eu tenho um bias aqui, ó, que vai me dar um erro muito grande. Então, esse modelo aqui também, ele me gera, né, um erro e ele vai começar a predizer de forma correta no final dos meus dados. Tá? E aqui eu tenho uma animaçãozinha que eu peguei na internet que eu acho muito legal, que é exatamente o modelo aqui ajustando os parâmetros, tá? E aí se ajustando aos dados. Né? Então, a cada iteração, o modelo vai jogando aqui as informações, né? O θ0 e o θ1, até você conseguir reduzir o erro e tentar escolher a melhor reta que tem aqui para esses dados um menor erro, a menor distância entre os pontos. Tá? Aqui eu tenho uma dispersão muito grande dos pontos, né? Então, obviamente, eu vou ter a distância, mas eu vou tentar, né? O nosso objetivo aqui é tentar passar uma reta na melhor posição possível e tentar reduzir esse erro aí. Tá? Então, é basicamente isso, né? Eu vou tentando, né? Dado um conjunto de dados, quais são os melhores valores, né, de θ0 e θ1 que eu vou poder ajustar, né, aos meus dados. Então, será que se eu passar essa reta assim é melhor? Ou passá-la assim é melhor? Então, isso é o que o modelinho faz. Né? Isso aí a gente já está acostumado. Né? Então, aqui é uma formalização aqui daquele erro quadrático médio que a gente estava falando. Tá? Então, veja, se eu quero, né, se eu tenho a minha métrica aqui, né, eu vou colocando valores nos parâmetros e eu sei como vou monitorá-los, né, então o que acontece aqui? Eu tenho agora uma função, né, que o objetivo que eu quero com esses parâmetros aqui é que ela diminua, né, que esse erro de preferência se torne zero, ou seja, quando o meu modelo ele crava, né, todas as informações de forma correta. Esse é o objetivo. Tá? E aí, nessa perspectiva, né, a gente vai ter um problema de otimização. Tá? E o que é a otimização? Que às vezes a gente fala de forma errada por aí. Né? Eu vejo muita gente na academia e em fábrica falando assim, eu vou otimizar, mas o cara não está fazendo nada. Ele está só
pegando uma tabela com vários valores que ele está variando ali no processo dele e vendo os resultados, né? Ele cria um modelo, varia parâmetro e diz que aquilo ali é otimização. Não é. Então tem que ter muito cuidado com essa palavrinha otimização para não utilizar de forma errada. Você está fazendo análise paramétrica, mas não é otimização. A otimização é você buscar uma solução, né? Uma solução ótima para um problema de forma organizada. Porque você pode achar a solução ótima chutando, né? Eu posso vir aqui e vou chutar. Eu vou colocar 5 e 3. Aí eu vou ter uma resposta. Não ficou bom. Então eu vou chutar aqui 2 e 4. Vai ter outra resposta. E aí eu vou monitorando, ver se o erro. Só que isso aqui vai me levar anos, né? Eu chutando. Então o processo de otimização é o quê? São métodos que a gente usa para, de forma organizada, a gente tentar achar a melhor solução dentre as soluções possíveis, tá? Então eu tenho a quantidade de parâmetros aqui é gigantesca, né? Então, e outra, eu poderia varrer, né? De 0 a 1 milhão e substituindo até achar, né, qual seria a melhor solução. Só que isso é inviável, não dá para fazer isso. Então a otimização ela vai criar algumas regrinhas para que você consiga achar isso de uma forma mais rápida e sem precisar passar por tudo isso aí. Tá? Então, no problema da otimização, o que é que você tem? Você tem um objetivo, né, que ele é traduzido por uma função. No nosso caso aqui, eu vou ter essa função aqui, objetivo, que é reduzir. Vou ter parâmetros que eles vão ser alterados, né? E aí você vai ver que vai gerar um vetor de pesos, né, que são esses parâmetros aí, que vão ser inicialmente chutados aleatoriamente. Eu vou chutar um valor e o algoritmo vai, a cada iteração, atualizando isso e vendo se o erro está reduzindo. Que aí a gente chama isso de processo de convergência, né? Se eu estou chutando, olho para o erro está reduzindo, chuto novamente, eu atualizo os pesos, né? E ele está reduzindo o erro, então eu estou no caminho certo, então eu estou chegando na resposta final, né? Ou seja, o processo de convergência, tá? Então eu vou encontrar, né, esses parâmetros que vão minimizar esse erro quadrado médio, né, da predição. Tá? Então aqui eu já tenho minha função custo. Tá? Aí você vai dizer, opa, tem um 2 aqui, mas por que isso? Né? Isso aqui o pessoal bota porque quando a gente for trabalhar com gradiente descendente, e como você fizer a derivada aqui dessa criatura, o que é que acontece com esse 2? Ele vem para cá, né? E aí esse 2 se cancela com esse. Tá? Então é uma jogada aí que o pessoal coloca na função. Tá? Porque aqui na primeira não tinha isso, né? Agora aqui, o que rolou de um slide para o outro, né? Mas é só por isso, tá? Uma conveniência matemática aí para você já jogar quando você fizer a derivada, tá? A gente vai chegar lá. Então, o modelo, né? Qual é o meu modelo? Eu tenho uma equação, né? Eu tenho uma função aqui que representa o modelo, né? Então, aqui é uma função bem simples, né? Tem o θ0 e θ1. Tenho dois parâmetros que eu vou estar usando aqui. E tem a minha função custo. Como ela é elevada ao quadrado, né? A gente já imagina o formato. Então, na hora que eu coloco os dois parâmetros e a função custo num gráfico, ela tem esse formato aqui, né, que quem já estudou otimização sabe que isso é um problema convexo, né, ou seja, é uma bowl, né, uma tigela, o pessoal chama, né, por quê? Porque se eu jogar uma bolinha aqui, eu sei que ela vai sempre cair no fundo. Não importa onde eu colocar a bolinha aqui, ó, nos cantos, como ela é uma tigelinha, ela vai cair sempre no centro. Ou seja, não tem perigo, né? Ou seja, ao final eu vou conseguir achar, né, a minha resposta, né, o meu problema, né, a minha minimização. Vou conseguir achar o ponto ótimo desse problema porque a minha função é tranquila, é problema convexo. Tá? O problema é quando eu tenho uma função, né, que ela tem mais de um ponto de mínimo. Né? Então eu posso vir aqui, eu posso começar a otimizar por aqui, chegar aqui, né, e aí eu parar aqui e dizer, ó, achei o ponto mínimo. Só que ainda existe um mínimo do mínimo, ou seja, tem um mínimo global que a gente chama, tá? Então, isso aí
já é uma outra complexidade que vai ter no problema, e aí você pode cair no mínimo desse aí, mínimo que a gente chama mínimo local, né, e ficar preso nele e achar que ali é a melhor solução, e não é. Tá? Então aqui eu tenho, não sei porque, aqui ó, função custo. Vamos lá. Aqui eu tenho uma animaçãozinha também, e aí a gente vai entrar num conceito bem importante que é de gradiente descendente, né, que é um método de otimização que a gente usa, né, a gente lá no mestrado, aqui no mestrado a gente tem uma cadeira de otimização térmica, onde a gente usa o gradiente descendente. Quem usa o Easy, né, lá nas cadeiras lá de termodinâmica, de Transcal, usa muito o Easy, e o Easy usa a otimização com gradiente descendente, tá? E aí, qual é a ideia do gradiente descendente? Né? Não sei se vocês já pagaram alguma coisa de otimização. Tá? Aqui tem uma foto, né, de uma serra que tem lá em São Bento, e é uma historinha engraçada, né? Isso aqui é uma foto que eu peguei na internet, isso aqui é uma foto que eu mandei um cara tirar, só que ele estava muito distante, né? Mas enfim, se vocês olharem aqui para essa serra, né, ela tem um ponto aqui mais íngreme, né? Aqui pela foto também dá para ver que ela é mais íngreme, e aqui é mais suave, né? E aí, assim, quando eu era adolescente, a gente foi foi passear aqui nessa serra, porque aqui em cima ela tem um negócio que o pessoal vai fazer procissão, aí tem uma cruz, o pessoal fazer oração, rezar. E aí eu disse que sabia, né? Eu disse que sabia o caminho para chegar lá no topo lá dessa serra, né? E aí eu quis chegar mais rápido, né? Porque olhando para isso aqui, né? Se eu começar daqui, eu sinto que eu vou demorar mais para chegar nesse ponto aqui, onde que era o objetivo da gente. E aí eu, né? Com a minha inexperiência de desbravador da natureza, a gente entrou por aqui, por essa parte aqui. Só que aqui na foto não parece muito não, mas quando a gente vai subindo, o negócio começa a ficar muito íngreme, né? Então a gente sofreu muito para chegar aqui. E aí quando a gente chegou lá em cima e o pessoal viu que tinha uma estrada que o pessoal já fazia, né, na Romaria, já tinha uma estrada toda bonitinha. E a gente entrando aqui por dentro dos matos, se furando, aquela confusão, vendo bicho. Eu quase apanhava por conta disso, né? Então o gradiente descendente, ele é basicamente isso, é você estar aqui em cima, né, e você ver qual é a melhor forma de chegar, no caso aqui é um ponto de mínimo, né? Então ele vai percorrer o caminho melhor, baseado em quê? Baseado numa derivada, né? Porque na hora que eu tenho aqui esse ponto, né, e eu passo uma reta, eu tenho aqui a derivada no ponto, e aí pela derivada eu consigo ver se eu estou com uma inclinação muito grande ou muito pequena, né? Obviamente, na época eu não sabia o que era uma derivada, né? E por isso eu terminei indo pelo caminho pior, né? Com a minha burrice, né? Então é basicamente isso, né? Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho uns parâmetros aqui, então ele vai fazer a derivada da função objetivo e vai atualizando, tá? E aí eu tenho um parâmetro que é bem importante, bem sensível aqui no modelo, que é o alfa, né? Que o pessoal chama de taxa de aprendizagem, né? Porque agora a gente estava falando de inteligência artificial, tá? Na verdade aqui, isso aqui a gente coloca esse parâmetro aqui que chama de taxa de aprendizagem. Na verdade, agora estou tentando lembrar o nome que a gente usa na engenharia para isso também. Só que aqui em Machine Learning o pessoal chama de taxa de aprendizagem. Tá? Obviamente, se você tem um valor grande, né, do alfa, né, o que é que vai acontecer? Eu vou tentar atualizar, eu vou tentar dar saltos muito grandes, né? E aí o que é que acontece? Eu posso cair fora ou cair no mínimo local e perder de achar a solução melhor, tá? Então, a ideia é você ter cautela, né, com esse parâmetro, porque se você atualizar muito rápido, né, tiver uma taxa muito rápida de atualização dos pesos, você tende a entrar até em divergir o método, tá? Então, você tem esse parâmetro aí para atualizar. Então, o algoritmo é basicamente isso, né? Por isso que é fácil de entender, né? Então, ele vai inicializar
os parâmetros. Aqui no caso a gente está falando de θ0 e θ1, que a gente está falando de uma regressãozinha simples, né? Mas imagina aí 300 parâmetros, tá? Então o modelo faz o que? Ele chuta um valor, tá? Um valor baixo, e aí à medida que ele vai calcular a função custo e vai derivando a função, né, e atualizando no próximo passo o parâmetro. Então ele vai atualizando. Então a medida, né, isso aqui pode ser positivo ou negativo, né, depende de que lado você está na otimização. Né? Então ele vai repetindo isso até achar a convergência ou um critério de parada. Você pode dizer, não, já é suficiente para mim aqui esse nível. Né? É como a gente usa em métodos numéricos. Né? A gente dá um valor aí para essa... Só que aqui o pessoal chama isso de taxa de aprendizagem. E outra coisa que o pessoal fala é quando você está, né, criando um modelo, né, e a partir dos dados, né, o pessoal chama de estou treinando o modelo, tá? Então vocês vão escutar muito isso sim. Estou treinando o modelo, né? Então, mas basicamente eu estou jogando valores aqui nos parâmetros e vendo o comportamento dele. Estou fazendo o meu ajuste, tá? E aí o que acontece, né? Esse alfa aqui, né? Também aqui a gente chama hiperparâmetro, tá? Porque na verdade agora, como eu tenho 300, né, variáveis, né, que a gente chama de parâmetros, né? Aí chama agora de hiperparâmetro, né? E aí chama de, vocês podem ver esse termo aqui, learning rate, né? Que é a taxa de aprendizado. E aqui eu coloquei, né, para uns valores aqui típicos, né? Para a gente ter cautela, tá? Na atualização. Então imagina que eu tenho aqui esse problema convexo, tá? E aqui eu tenho um alfa bem pequenininho, né? Então o que é que acontece? A taxa de aprendizagem aqui bem pequena, o que acontece? Eu vou chegar nesse ponto ótimo aqui de forma lenta. É como o cara que está descendo lá a serra, né? E aí por medo de não sair embolando aqui e cair lá embaixo, o cara faz o quê? Não, eu vou dando um passo bem pequenininho aqui, mas eu sei que eu estou chegando lá embaixo, né? Então ele vai em passos pequenos. Tem outro cara que quer ir em passos grandes, quer ir pulando, né? Então essa história de dar um passo maior do que as pernas, você termina caindo. Então, o conceito é a mesma coisa. Quando você tem uma taxa adequada, o que acontece? Você consegue unir as duas coisas, né? Você consegue ter a cautela e ao mesmo tempo ter a velocidade que a gente quer para poder resolver o problema, tá? E aqui é aquela história que tem, né? Se você der um pulo muito grande, se você botar um passo muito grande, você pode, em vez de passar por aqui por baixo, né? Nessa região, você dá um pulo e vai para o outro lado. E aí você começa a se perder e aí o modelo diverge, tá? Então são alguns valores aqui que a gente usa. Geralmente a gente começa bem pequeno e depois você pode ir melhorando esse parâmetro, tá? Uma outra coisa também é que ele atualiza simultaneamente, tá? Os dois parâmetros. Então ele vai lá e atualiza a cada passo, né? Ele calcula a derivada da função objetivo e vai ajustando o parâmetro, né? E aí, claro, se você tiver um número positivo é porque você está otimizando partindo da tua direita ou a partir da tua esquerda. E como é que ele vê isso, né? Ele vai ver exatamente se o gradiente está positivo ou negativo, negativo ou positivo e, claro, e como é que ele sabe que chegou, né? Quando o meu a minha função objetivo chega, né, a zero. E aí eu sei que eu cheguei ali no mínimo, ou seja, atingi o meu objetivo. Tá? Aqui é só uma outra animaçãozinha, né, mostrando o caminho que você está percorrendo aqui. Né? Então, eu tenho aqui a reta sendo ajustada aos pontos e aqui ele mostrando o primeiro chute e aí a taxa de aprendizagem, ou a taxa de atualização. Tá? Você vai chutando, né? Então, como isso aí você dá um chute, então se você der um chute muito grande, você pode divergir, né? Então, por isso que você começa e aí tem várias técnicas para você alterar aí essa taxa de atualização. Uma outra coisa também que acontece, né? Isso aí já é uma dica, é o seguinte, né? Por exemplo, quando eu tenho os dados aqui, ó, deixa eu só voltar aqui rapidinho.
caso aqui desses dados que eu usei, tá? O parâmetro dias, né, por exemplo, ele vai, né, assim, a quantidade, nesse caso aqui, ele é na casa ali de 0 a 100, né? Só que o valor em gramas, ele é um parâmetro que está muito maior, né? 100, 200, 1000 vezes maior. E isso cria, né, quando você coloca ele você coloca ele aqui para fazer a otimização, o que é que acontece? Há uma variação muito grande entre os parâmetros, e aí o meu problema fica ovalizado, né? E aí o que acontece? O algoritmo ele vai percorrer um caminho mais tortuoso até chegar no mínimo. E aí uma dica é você tentar normalizar. Ali nesse dataset, uma coisa que poderia ser feito era, por exemplo, em vez de colocar em gramas, colocar em quilos, porque aí eu ia ter uma faixa de valores, né, próxima, ou usar a normalização. Você normaliza os dados, porque aí o peso que você vai atualizando para os dois é igual, né? E aí eu consigo, de uma forma rápida, convergir, tá? Então, não é que o algoritmo não vai convergir, ele converge também, só que você vai perder tempo, né? E aí a gente está falando de coisas que tem que ser rápidas, né? Se você está a fim de fazer um gêmeo digital, por exemplo, tem que rodar rápido para ter respostas rápidas. Então, basicamente, vocês vão encontrar também os modelos, né, de gradiente descendente que são usados, né, para fazer os algoritmos, né? Vocês vão ver agora que a gente vai falar o tempo todo de gradiente descendente até redes neurais, né? Então, isso é legal porque essa matemática aí a gente já está acostumado, né, com derivada. E aí o que ele fez? Ele pegou aqui, está o link aqui do artigo, né, vocês podem pegar, bem legalzinho esse artigo. Ele criou vários pontos aqui dispersos, né? E começou a usar alguns algoritmos, né, que tem no scikit-learn, tá? Então o que acontece? Se você tem um gradiente descendente em batch, né, ou em lot que eles chamam, tá? Que ele faz o seguinte, ele varre todos os pontos aqui, ele vai lá e pega todos os pontos e pega todo o dataset e faz a atualização dos parâmetros, né? Então aqui ele fez a simulação, né, achou os valores aqui do θ1 e θ2, achou o valor da função erro e o tempo, né, para rodar esse cara. Aí tem uma variação do gradiente descendente normal, né, que é o que a gente chama de batch, que é o in-lot, que é o estocástico, tá? Que vocês vão ver muito aí o SGD, tá? Então o que é que ele faz? Em vez de ele pegar todo o dataset e varrer isso aqui, ele cria o seguinte, ele pega um que a gente chama de aleatoriamente, né? Então ele não pega todos, ele aleatoriamente vai escolhendo e calculando, tá? Isso aí reduz o tempo, né? Aí você diz assim, tá, tu tá dizendo que reduz o tempo, né? Fica melhor do que o... Só que aqui esse cara rodou em 0,17 e aqui rodou em 20 segundos, né? Então, só que veja que a atualização da função custo aqui foi bem mais rápido, né? Para essas iterações e eu atingi aqui um valor menor, tá? Ô, Ângelo. Oi. Tem uma outra observação aí. Tem uma coisa que a gente chama em computação que é o Big O do algoritmo, que é basicamente o custo computacional de cada algoritmo, independente do para que ele sirva, certo? Até um print, sim, ele vai ter uma função de Big O. O que é que esse Big O diz para a gente? A depender da complexidade do método, né, do código, para poucas entradas, certo? Ou para poucas iterações, um modelo mais simples, ele é mais rápido do que um modelo mais complexo. Óbvio. Só que o que é que acontece? À medida que você vai aumentando o número de iterações, é como se o teu modelo que estava muito bom, ele tem um comportamento exponencial, e o modelo que estava ruim, ele tem um comportamento linear. Sim. Mas como tu está com poucas iterações, tu está no comecinho da rabeta da curva. Então, uma inclinaçãozinha só um pouquinho para baixo do Big O dá essa primeira impressão que tu estás mostrando aí, exatamente esse exemplo. Sim. Quando tu está jogando agora para 1 milhão de pontos que tu quer fazer regressão,
Aí o gradiente descendente, ele, o SGD aí da vida, né? Ele bota pra torar, entendeu? Sim, é exatamente isso que ele fala no final do artigo, né? Que a comparação aqui é injusta, né? Porque eu tô com um dataset safado, né? Mas na hora que a gente botar num dataset grande, aí por isso que a gente só vê o pessoal usando o SGD. A brincadeira é que nem carro. O cara vai fazer racha, aí pega um Opala e pega, sei lá, um outro carro mais leve no começo. Na saída, o carro mais leve, pum, vai na frente. E o Opalazão lá atrás. Mas também quando o Opala pega o embalo, ele deixa o outro carro no chinelo, entendeu? É como se, para coisas pequenas, é muito código para pouco resultado. Aí o SGD, o MBGD, esses bichos, eles meio que ficam na desvantagem. Aí quando tu começa a trabalhar com uma base de dados, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, para tu fazer um modelo de regressão, aí eles botam qualquer outro modelo, assim, qualquer outro algoritmo de convergência no chinelo, entendeu? Não, e é exatamente isso que eu estava explicando, é que o gradiente descendente em batch, ele vai pegar tudo, né? Só que aqui, o exemplo aqui tem poucos pontos, né? Então, ele aqui foi mais rápido, né? Mas imagina 1 bilhão, né? De dados, uma coisa muito grande. Então, ele vai ter que varrer tudo isso. E a lógica desses outros algoritmos, o estocástico e o MBGD, é exatamente não precisar passar tudo, varrer tudo, né? Você ir lá aleatoriamente e sair pegando uns pedaços, né? O que chama também de mini batch, né? E tem outra questão aí. E aí você reduz, né, computacionalmente o teu problema, né? E tem outra questão que é muito mais claro, crítica. Né? Na transparência fica, o cara tá falando uma coisa e ali tá dizendo que o pior. A regressão linear, ela é exatamente como a gente aprende lá em métodos numéricos. O grande lance desses modelos de regressão, de machine learning, utilizando gradiente descendente, modelos estocásticos, é quando você quer fazer a regressão de dados que não são lineares. Aí, a giripoca pia, porque, veja, você pode ter um conjunto de pontos que vai dar 2040 e você não consegue ter uma convergência de um modelo de regressão linear. Por quê? Porque os próprios dados, primeiro, que eles não são lineares. Segundo, à medida que você vai tornando o problema multivariado, a regressão linear, ela se torna quase que impraticável. Você querer montar um modelo de regressão confrontando 200 variáveis de entrada com uma de saída, a matriz de transformação do teu modelo de regressão linear, ela fica um negócio absurdo. Aí é que existe a justificativa dos modelos de regressão do tipo regressão logística, do tipo rede neural, porque aí você tem um modelo que ele sai do escopo linear e vai para o escopo não linear. E aí ele tanto regride modelos, dados lineares quanto não lineares. Aí ferrou, aí não tem para onde não. Se você for comparar hoje modelos de machine learning de regressão não linear com modelos matemáticos convencionais para não linearidade, a velocidade de processamento de resposta é drástica a diferença. Óbvio que é como você está falando, parte de um bom conjunto de hiperparâmetros. E aí lá na frente é que a gente vai discutir como é que eu posso melhorar esses ajustes de hiperparâmetros utilizando busca em grade, né, que é o grid search, e busca aleatória, que é o random search. E aí isso meio que facilita, né, a gente não cair em mínimos locais, que a dependendo do problema e o número de variáveis é um inferno, porque você parece que tem uns buracos negros ali nos teus dados, eles ficam puxando o teu gradiente só para aquela região. E aí você tem que realmente trabalhar com uma variação muito grande de hiperparâmetros para você não ficar caindo em mínimos locais. Mas aí a gente vai ver isso com calma depois. Mas é só para justificar.
Sim. Para coisas simples, até o problema que o Sérgio estava colocando no começo, para coisas simples, não tem para que a gente se preocupar em querer trabalhar com modelos muito complicados. É matar a formiga com uma bala de canhão. Agora, quando você começa a pensar em problemas complexos ou problemas cuja resposta você sabe e não é linear, aí torna-se interessante a gente começar a querer trabalhar com modelos de regressão baseados em machine learning, entendeu? É muito nesse pensamento. A ferramenta está aí, mas tem que saber para que você vai usar ela. E assim, tem essa chuva de modelos, né? E aí termina confundindo a cabeça de todo mundo, né? Porque aí você fica louco sem saber o que vai usar. Então, por isso que a ideia da disciplina é varrer esses principais modelos para que vocês tenham um senso crítico, né? E possam implementar também, obviamente, daquilo que realmente funciona, né? Porque às vezes, eu já falei isso aqui, às vezes o cara quer trabalhar com deep learning, né? Mas o cara ouviu o galo cantar e fala de um negócio que ele não sabe nem o que é. E você pode resolver com modelos muito mais simples, né? De regressão e dar bons resultados, né? E aí, porque quando o cara fala, não, o cara usou uma regressão linear, o cara chega, poxa, eu queria trabalhar com inteligência artificial, pô. Né? Porque isso a moda, né? Todo, pô, é a moda. Aí até o que eu digo muito que o pessoal começa a usar de maneira discriminada, e de novo, se você não entende como é que o modelo funciona, você pode acabar tendo um treinamento, um modelo ruim, aí você diz, tá vendo? Machine Learning não serve para nada. Não, é porque você está indo muito no modismo e não está entendendo a matemática por trás do modelo que você quer utilizar. E aí você acaba tendo esses problemas. Não é o modelo que está ruim. De repente, é o teu problema que nunca vai ser solucionado adequadamente por aquele modelo. É para vocês entenderem como é importante essa história toda que a gente vem contando na disciplina. Não é para ninguém aqui sair, de novo, expert em machine learning. Mas você tem que pelo menos entender, não, cara, tu tá fazendo a coisa errada. Cadê normalizar os dados antes de treinar o modelo? Não, tá vendo? É por isso que não tá funcionando. Sabe? Essa o que a gente faz nas disciplinas de simulação, né? CFD, é o pessoal sair sabendo assim, pô, eu posso ter problema na malha, eu posso ter problema na geometria, eu posso ter vários problemas. Então o cara vai trabalhar com aquilo, mas ele sabe onde é que pode dar problema. É como você comprar um carro e o carro parou. A primeira coisa que você vai ver é se tem combustível, né? Depois você vai ver outras coisas. Exatamente. Se você tiver noção, você está desmontando o motor e na verdade era o combustível. Então é mais ou menos essa a ideia aqui da gente, tá? De mostrar para vocês, né? Quais as vantagens e desvantagens, né, do gradiente descendente? Existem outros métodos de otimização, tá? Mas esse aí é muito legal porque ele é muito simples de implementar, né? E tem uma certa eficiência, tá? Então ele é bem antigo, o gradiente descendente, né? Isso não é novidade, isso aí a gente já estudava há 500 anos atrás só que a gente estudava isso em otimização, né? Então ele é aplicado para vários tipos até na própria simulação também, CFD, FE, você tem lá o gradiente descendente e otimizando os parâmetros, né? Lá dentro da ANSYS, por exemplo, você tem esses modelos implementados, né, para fazer a otimização. Tá? Então, agora tem algumas desvantagens, né? Quando você tem problema que tem mínimos locais, aí já começa a ter dificuldades, né? Você tem que ter cuidado. Então tem suas vantagens e desvantagens. Fred, tu queres fazer a parte prática agora, com regressão linear? Como é que você quer fazer? Se você terminar aí, eu faço a parte prática mostrando dois problemas. O primeiro que a gente iniciou semana passada, eu vou mostrar meninos aqui como é que a gente pode trabalhar com as métricas de comparação para um problema de classificação de novo, e aí depois eu já entro com
um modelo simples de regressão linear e algumas métricas também de avaliar a regressão. Aí, se você quiser, a gente dá aquele velho tempinho de 15 minutos para os meninos tomarem uma água. Meninos e meninas, tá? Todos. Tá? Todos, tomar uma aguinha e aí a gente volta e já começa com a parte prática. Beleza, eu vou dar uma pausa aqui na gravação e a gente pausa, tá bom? Pronto. 15 minutinhos a gente retoma aí e a gente com a parte prática. Tá bom. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta?